lá, botar para. E aí quero também já fazer a nossa oração de hoje, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir esse treinamento, essa imersão, essa mentoria, porque Ele é o nosso mestre, Ele que vai nos dar direção, Ele que vai nos dizer o que fazer, Ele que vai conduzir, Ele vai preparar o ambiente para propagar a Sua palavra. Senhor, nós queremos aqui te agradecer pela genética do reino, essa mentoria que nós sabemos que nasceu lá do fundo do seu coração, do seu desejo de expandir o reino através de nós e que para isso possamos não somente desenvolver a identidade de filhos, de filha, mas também de rei, de rainhas, assim como é o Senhor. Amém. Amém. Que possamos herdar tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem, e que o Senhor possa nos adiantar esse governo agora, Senhor, que possamos ser governadores. É. Assim o Senhor nos fará maduros, que o Senhor nos amadureça para que possamos governar e que o Senhor possa confiar a nós tudo aquilo que o Senhor quer confiar. Que essa mentoria, então, Senhor, ela possa ter um propósito de clarificar a nossa direção, a nossa consciência, o nosso coração, que o Espírito Santo Assim seja. nós possa entrar no nosso espírito, possa ser um só, como diz lá em Hebreus, um só com o Senhor. Senhor, que possamos também adquirir mais essa sua identidade, a identidade de filho, que possamos restaurar essa identidade, Amém. identidade de filho, e que possamos obter o seu reino, Senhor. Amém. Glória a E Deus. que a partir desse momento, desse ponto, nós possamos ter a visão do seu destino, que possamos enxergar com os olhos do Senhor, que possamos saber qual é o seu propósito muito claramente, que possamos trabalhar a nossa Amém. identidade a cada dia e também trabalhar o nosso destino, o nosso propósito, Deus o nosso seja, Pai. manifesto. Restaurar a nossa identidade, Senhor, é dar um destino profético à nossa vida. Pelo teu Assim Espírito seja. Santo, nós vamos fazer isso, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, nós vamos não somente restaurar a nossa identidade no Senhor, mas nós vamos nos tornar aptos a reinar, a receber Aleluia. de herança. Amém. Nós vamos encontrar, Senhor, o nosso destino profético, porque antes de qualquer propósito individual que eu possa ter, que a Lady possa ter, nós precisamos ter consciência do propósito eterno. Assim é, Pai. Nós queremos estar inseridos nesse propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Namagaraçai. Vou compartilhar a tela para a gente começar aqui, então, Lady. Fizemos a nossa oração. Então, hoje, nós vamos começar aqui nesse ponto aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Então, o ser legalmente herdeiro é uma coisa, nós somos legalmente herdeiros. Agora, ter a experiência da herança já é outra coisa. E é isso que nós vamos ver, ok? Então, todo aquele que nasceu de novo, Lady, ele é legalmente herdeiro. Todo aquele que é salvo, legalmente ele é herdeiro, ok? Ok. Mas só entra na experiência da herança do pai, os filhos que se tornarem o quê? Maduros. 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 Sem falar, porque assim, ó, existe muito a possibilidade de um pai em vida mudar a herança do seu filho e dar para outra pessoa. Ele tem esse direito, não tem? Tem. Sem falar que ele pode deserdar aquele filho e falar: não, esse filho não vai herdar nada meu. Ele tem esse direito. Tem. Ou seja, um pai ele pode pegar toda a sua herança que por direito seria do filho e passar para uma outra pessoa ou até mesmo pode deserdar essa pessoa. O filho ele pode perder a herança, Uhum. tá? O pai ele pode muito bem, facilmente ir num advogado e deserdar esse filho sem nenhum problema, não é verdade? Verdade. Mas nunca um filho vai deixar de ser filho.
ok? Uhum. Né? No DNA dele Sei. vai estar sempre a genética dele ali, não vai? Que ele é filho daquela pessoa. Certamente. Então, Certamente. então presta bem atenção. Deus, ele nunca vai poder tomar a nossa salvação, porque você não pode deixar de ser filha. Pegou isso? A Uhum. única coisa que ele pode te tomar é a sua herança. Entendeu isso, Leide? Deus ele pode te Entendi. deserdar ou dar a tua herança para outra pessoa, mas deixar de ser filha, você não vai ser filha jamais. Lembra do filho pródigo? Uhum. Foi e voltou. Então, assim, ó, tá fazendo sentido isso para você? Tá. Tá, maravilha. Porque eu preciso que você entenda isso para ir para uma outra camada. Por isso que Uhum. perder o reino, quando a pessoa fala em perder o reino, é importante que você entenda que a pessoa está perdendo a herança. Uhum. Ela está perdendo a oportunidade de experienciar a herança. Tá claro? Tá claro. Tá. Então, só para situar que a gente parou exatamente aqui. Quero começar, então, exatamente onde a gente parou, tá? Fiz uma introdução contigo para Uhum. clarear. Então, daqui para frente, pelo amor de Deus, nós vamos avançar. Vamos. Então, o grande lance de nós compreendermos tudo que foi desenvolvido até aqui, tá? É também para a gente não gerar confusão, tá? Reino com salvação. Jamais vamos confundir isso de novo, né? Uhum. Porque eu estou gerando clareza, tá? Às vezes eu venho a repetir algum tópico justamente para que isso fique inserido dentro de você naturalmente, tá? Ok. Então a gente já falou de um verso e é pertinente que eu traga ele agora, que diz assim, ó, aquele que se esforçar até o fim será salvo. Lá em Mateus 24:13 diz assim, É. aquele, porém, aquele que se, que perseverar, Foi fiel. que for fiel, né, que for, é, a palavra boa é perseverar, será salvo, Perseverar. É, tem que será salvo. perseverar até o fim. Será salvo. Então, que evidência nós temos disso? A gente já falou isso, lembra que de vez em quando eu recapitulo que é para encaixar tudo muito perfeitamente feito uma luva. Uhum. Aqui é importante nós lembrarmos, tá, que a passagem seguinte desse capítulo 24 de Mateus, poxa, nós estamos falando da dores de parto e da grande tribulação. Ele vai falar sobre o lugar, o santo lugar, o lugar santo, vai falar do templo e vai falar do sábado. Então, todos esses assuntos aqui, a gente sabe muito bem que são assuntos para os judeus. Para os judeus. O que esses Será? versículos dizem? Pode falar. Só para eles? Só para eles? Sim, porque o que esses versículos dizem é que quando Satanás vir, os judeus devem fugir para o campo e orar para que a sua fuga não ocorra no inverno nem no sábado. A gente já estudou isso, mas só para gerar clareza, para eu poder ir além, entendeu? Então, esse é um versículo que a igreja acha que está falando com os cristãos, mas não. Tem coisa que é específica e a gente tem que saber discernir também o que que é para cristão, o que que é para ímpio, o que que é para judeu. Porque senão tu acha que é para todo mundo. E não, tem coisa na Bíblia que vai falar para ímpio, tem coisa na Bíblia que vai falar para cristão e tem coisa na Bíblia que vai falar para judeu. Tem coisa na Bíblia que vai falar para salvo, tem coisa na Bíblia que vai falar para reinante. Pegou? Uhum. E muitos na igreja pensam que ele está falando aqui de perder a salvação. Se a pessoa não se esforçar, vai perder a salvação. Isso aqui é para você entender o contexto, tá? Que o que está mencionando aqui nesse texto é a fuga dos judeus em Jerusalém. Nós não estamos lá em Jerusalém. Porque assim, ó, porque não existe esforço para a salvação. A gente já está cansado de saber disso. Salvação ela é de graça, é pela fé. Claro. Só existe esforço para ir para o reino. Então, a gente tem que entender, porque olha só, como que a maioria dos crentes não sabem ler a Bíblia, porque não conseguem discernir. Ó, e a gente precisa prestar muita atenção, Lady, porque as pessoas elas não leem a Bíblia na sua mente. Elas leem a mente, tá? Elas leem a sua mente na Bíblia. Presta atenção. Olha só.
Quando elas vão ler a Bíblia, elas projetam sobre a palavra de Deus todos os seus conceitos, todos os seus paradigmas, dogmas, sabe? Tudo que ela já tem ali condicionado, todo o aprendizado dela em cima da palavra. E esse condicionamento é algo que vem desde criança. Uhum. Criança. Então, quando a pessoa lê um texto bíblico, ela coloca tudo o que ela aprendeu, sabe? Todas as suas vivências, experiências, sabe? Tudo aquilo que ela viveu na vida em cima do que ela está lendo. De modo que aquilo que ela está lendo, ela começa a interpretar conforme os seus paradigmas, conforme as suas experiências, não conforme o que realmente está escrito. Uhum. A E gente faz isso todo o tempo, né? o tempo todo a gente precisa trabalhar isso, precisamos pedir para o Espírito Santo para que a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos não influenciem no que a palavra está nos dizendo, porque senão a gente vai interpretar erroneamente. Então, lá não está o texto, né? Quando a gente lê, o conceito ela já tem estabelecido na mente dela. Já tem o conceito já está pronto na mente dela e ela vai interpretar aquele texto com aquilo que ela já tem na mente dela. Agora, Uhum. Leide, eu recomendo, tá? Que a partir desse momento que você está, nesse ponto em que a gente chegou, que você releia todo o Novo Testamento, Uhum. porque você vai ter uma outra compreensão agora, porque você vai discernir entre salvação e reino. Então você vai ler Mateus, você vai ver aquilo de uma outra forma. Você vai ler Uhum. Lucas, você vai ver aquilo de uma outra forma. Vai ver Marcos, vai ver de outra forma. Vai ler João, nossa, vai. Quando você lê Apocalipse também, você vai ver de uma outra forma. Putz, as cartas de Paulo, você vai entender de reino, numa linguagem espiritual, como você não entendeu antes, quando você leu na primeira vez. Por quê? Porque você tinha esse condicionamento também de querer interpretar a palavra de Deus com os seus paradigmas, com os seus condicionamentos, com a sua cultura. Verdade. Uhum. E antes você não discernia também muito o que era salvação, o que era reino, era tudo a mesma coisa. Então não dava para entender especificamente. Porque agora, Leide, com posse dessa informação, dessa habilidade que você tem de separar uma coisa com a outra, você não vai mais fazer essa salada mista. Você não vai mais misturar salvação com reino. É como se você estivesse lendo agora um novo testamento, com uma outra abrangência. Porque toda vez que agora você estiver lendo sobre reino, você sabe que não tem nada a ver com salvação. E é isso, Uhum. tá? É esse discernimento de salvação e reino, ele sempre teve na Bíblia. Não é uma coisa nova. Mas por que que a gente não conseguia enxergar antes? Justamente por isso, porque nós projetávamos conceitos que foram nos passados em cima da Escritura. Então foram passados para você vários conceitos de salvação que você projetava na sua leitura bíblica, em cima do que estava escrito. Alguma congregação, como congregação, já absorveu isso? Já absorve isso? Olha, tu diz da onde que vem esse condicionamento? Não, não. Eu quero saber. Eu entendi isso aqui, mas tem alguma congregação, alguma igreja que, como um todo, recebe essa orientação? A maioria dos pastores não passam. Eles têm medo, sabe? Eu não entendo realmente, assim. E por isso que a igreja deles não cresce. Eles até às vezes estão maduros nisso. Não são mais criança, não são mais meninos na fé. Mas parece que não quer que o seu rebanho cresça. Tem medo, não sei, é falta de visão, sabe? É. Porque, poxa, será que ele tem medo que o seu rebanho seja maior do que ele, que cresça e evolua mais? Porque o que eu estou falando aqui é de um crescimento, de uma evolução exponencial. Você ler e compreender a Bíblia Uhum. é lucidez, é clareza, sabe? É direção, é entender o que realmente Deus quer de você, para onde que Deus está te apontando, tá? E Uhum. não ficar lendo a Escritura
conforme uma coisa que tem na sua mente, todo um condicionamento religioso, né? É porque as Não, congregações... eu pergunto porque eu não tenho notícia de que alguma tenha isso como base. Olha, no Brasil, muito pouco, tá? Muito pouco. As poucas que eu vejo, elas têm avançando, estão avançando muito, e vejo que elas querem expandir, porque a expansão é para levar o reino até os confins do mundo, né? Então, elas não se atrelam só ao Brasil, mas tem uma visão também de crescimento para o mundo todo, Aham. tá? Porque é isso que acontece, sabe? A gente precisa, e ao fazer isso, né, Leide, de também você, como uma mestra da palavra, você ensinar a pessoa a ler a Bíblia corretamente, essa pessoa provavelmente vai ensinar uma outra pessoa, e isso talvez não numa geração, mas numa outra geração nós vamos ter pessoas mais lúcidas, né? Que não vão ler a É, Bíblia de uma forma condicionada, mas como ela realmente é. Elas não vão ver a escritura na sua mente, né? Elas vão trazer a sua mente para a escritura e vão captar o que, que realmente tem na escritura. uhum. Então, muitas vezes, esse conceito que a pessoa tem, esses condicionamentos, esses paradigmas, né? Elas são trazidas para aquilo que está escrito, né? E aí muda completamente a tradução, muda completamente o significado, sabe? Agora, quando eu me condiciono, por exemplo, ó, eu vou te dar uma direção. Tudo que você lê, se você lê se antes você lia que a salvação se perde, que a salvação se perdia, você começaria a interpretar aquele texto falando que a salvação ali se perde. Mas agora você sabe que a salvação não se perde, sabe? Então, tudo que você lê, você consegue filtrar melhor. Uhum. Mas aquele que aprendeu que a salvação se perde, tudo que ele lê, ele vai interpretar como se a salvação se perde. Consegue entender isso? Certamente. Uhum. Então, o que que acontece com a grande maioria das pessoas? Isso que você está falando, da maioria das congregações, é que elas não estão lendo a Bíblia de forma a analisar o que está escrito, a refletir o que está escrito. Por quê? Porque as congregações, Ela a grande maioria das pessoas, elas vão projetando os seus conceitos, as suas verdades em cima do que está escrito no texto. é verdade. E aí a gente vê isso que está acontecendo hoje. Sabe quando aquelas escamas saíram dos olhos de Paulo? Uhum. É exatamente isso que está acontecendo agora com você. Você vai começar a ver as coisas como antes você não conseguia ver. E que escamas são essas, Uhum. Leide? Essas escamas são esses conceitos estabelecidos por nós, pela É religião, pela verdade. cultura, pela família, pelos amigos, pelos grupos em que nós Uhum. vivíamos, pelas denominações que nós frequentávamos, até pelas pregações que nós ouvimos, a gente cria ali um conceito. Aí a gente vai ler uma coisa na Bíblia, a gente interpreta aquela coisa que está ali na Bíblia com esse conceito. Conseguiu pegar? Uhum. E nós temos sempre que lembrar que a Bíblia ela foi escrita por pelo menos quatro mãos, duas de Deus e duas dos homens. Uhum. E a dos homens, elas são mãos imperfeitas. Verdade. E da mesma forma, Leide, ela é lida por quatro olhos, dois olhos dos homens e dois olhos de Deus. Uhum. O que eu quero dizer é que se você não conseguir ler a Bíblia com os olhos de Deus, você não vai enxergar como Deus enxerga. Olha Uhum. que profundo que é isso. Eu tenho que olhar, Leide, para as Escrituras com o olhar de Deus, Sem dúvida. para que eu possa enxergar aquilo que Deus enxerga. Oh, aleluia, glória a Deus. Enxergar aquilo que Deus está nos dando ali, a sua visão.
Mas a gente não pode interpretar a visão de Deus sobre a nossa educação, a nossa cultura, que senão você vai deturpar completamente aquilo que Deus está nos trazendo. O É, que eu estou te passando aqui, Leide, é algo muito poderoso, muito, muito poderoso, tá? Então, deixa eu colocar para você um pouquinho mais ainda sobre salvação e reino. tá. Então, tem que ficar muito bem claro na nossa mente, na sua mente, na minha mente, que a salvação ela é um presente, e que o reino é uma recompensa. Uhum. Isso vai nos ajudar muito a fazer essa diferenciação o tempo todo, a fazer essa distinção. Ajuda mesmo. Porque fala que o galardão é conforme as obras, né? Exato. E nós sabemos muito bem que presente e recompensa não são a mesma coisa. Uhum. Então, vou compartilhar com você aqui na tela a questão do presente e da recompensa. Deixa eu compartilhar aqui para a gente ver isso então agora. Então, Oleide, qual que é a característica de um presente? E aí eu vou citar para você algumas características para a gente fluir, para a gente adiantar, tá? E eu não vou falar só uma, vou falar algumas características de um presente. A primeira delas é que um presente ele é feito de uma forma voluntária, Gratuita. espontânea. A pessoa dá um presente, eu quero dar um presente para você, né? Uhum. E ele também, o presente, ele se desenvolve por um ato de carinho, um ato de amor, de afeto. Verdade. E o presente, ele também tem uma característica muito marcante, que o presente ele é gratuito. Ninguém dá um Não, presente para depois ficar pedindo alguma coisa em troca, não, ok? não, já não é presente, né? É, você não pode dar um presente e depois ficar pedindo que a pessoa pague por isso. Uhum. Senão não é um presente. Verdade. E a característica que eu considero mais marcante é que o presente, uma vez que ele é dado para você, ele é seu. Uhum. Ninguém mais pode querer voltar atrás e tirar um presente que te deu, não é verdade? Nem mesmo o doador, né? Nem mesmo do. Agora tente imaginar Deus te dando um presente e te tirando esse presente de volta. Não tem como imaginar isso, não é verdade? Não, Agora vamos ver o que é uma recompensa. vamos. Então, a recompensa ela prêmio, é um prêmio que nós recebemos por uma conquista. Então, conquista, um feito, né? Prêmio que eu recebo por uma conquista, é o galardão, como você falou, pelo meu esforço eu vou receber uma recompensa. Uhum. Já diz, né? Recompensa, olha só. Lembrar de que quando Jesus estava na cruz, dois ladrões estavam crucificados com ele, né? Tava. E um dos ladrões, ele diz assim: Senhor, lembra de mim no seu reino. Uhum. O que ele estava pedindo ali para Jesus? Uma recompensa? Ele estava pedindo uma recompensa, ele estava pedindo o reino. Mas o reino, uma recompensa, Leide, não é algo que Jesus possa dar. Uhum. Ele precisa conquistar com seus méritos, né? Jesus, ele consegue dar a salvação. Agora a recompensa é com você. Lembra daquela mulher, aquela mulher que veio a Jesus e ela falou: Senhor, deixa que esses dois filhos meus aqui se sentem, tá? Ela tinha Uma direita, a outra esquerda nos deu o reino, né? exatamente. Tá lá em Mateus. Vamos ver, vamos ler esse texto aqui. Mateus 20. Pode ler para nós, Leide? 21, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos
se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ó, vamos continuar. O que que ele diz? Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos? E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis do meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então a mulher, ela falou para que os seus filhos fossem sentados, né, se sentassem ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda, no reino de Jesus. Aí Jesus disse: esses dois, por um acaso, foram batizados, né? Podem tomar o meu cálice, vão tomar o cálice que eu tenho que beber, né? É. Passar pelo batismo que eu. Então, ele falou assim para os dois, só que ele não sabia, os dois, e ela, né, na verdade, não sabia o que ele estava falando. Aí Jesus disse ainda, ó, ele disse assim, ó, sejam batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Isso era a morte, o batismo que eu Uhum. seria batizado. E que bebam o cálice que eu vou beber. Isso é a morte de cruz. Então, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas ao meu. Pai. E por quê? Porque o Pai é que vai recompensar cada um com isso. Então, Jesus, enquanto ele estava no ministério, como homem, né, terreno aqui na terra, ele não poderia dar o reino, rei, lady. Uhum. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Porque ele também estava no ofício, né? Ele tinha que vencer para herdar o seu próprio reino. É, exatamente. E dar o reino não era um ofício cabível a ele, mas ao Pai. Só depois que ele poderia dar o reino, depois de ressuscitado. Agora, ele É. disse para o ladrão na cruz, no lado dele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Veja Será que que não seria uma questão de semântica aí? é Poderia também ser, te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. isso, é isso aí mesmo. Porque nem ele mesmo foi no mesmo dia. É, porque não especificamente seria hoje, né? Mas, Uhum. Você estará comigo no paraíso. exatamente, ali teria que ter- provavelmente eu vou ver até no grego se ali não tem uma vírgula, Uma, se não tem dois pontos depois de é, hoje, entendeu? uhum, Porque o hoje não quer dizer exatamente como você falou, instante, né? uma vírgula muda tudo, né? Muda. É. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que o paraíso é a salvação, né? Ele está dando ali para, como é que é o nome dele? Acho que é Dimas. Ele está dando ali a salvação e não a recompensa, porque ele pediu a recompensa, mas ele não deu a recompensa, ele Uhum, deu a salvação. Tá? Então, o reino é a recompensa. Então, Jesus não pode recompensar quem não tem mérito, exatamente. mas ele pode presentear aquele que ele bem quiser. Uhum. Como aí no caso desse ladrão. Presenteou o ladrão, tá claro? Tá claro. Então, ó, veja que a genética do reino, Lady, ela é uma coisa cada vez mais espiritual. Uma coisa Uhum, cada vez mais espiritual. Como eu falei na nossa oração, eu poderia até acelerar muito conteúdo, tem muito conteúdo, mas eu sei que o que funciona mesmo
Não é a minha capacidade intelectual, a sua capacidade intelectual de absorção de conteúdo, e sim a permissão do Espírito. É Ou verdade, seja, também. o Espírito, ele precisa nos permitir, sabe? Ele precisa criar um ambiente favorável, longe de Uhum. intrusos. Olha só tá eu e você, não tem nenhum Aham. intruso, aonde ele possa se manifestar, aonde ele possa se sentir à vontade para É passar aquilo verdade. que ele deseja passar. Por isso que ele precisa ir trabalhando no nosso coração até o ambiente ficar favorável a ele, Uhum. para que daí ele possa se manifestar na sua totalidade, na sua máxima dimensão. Aleluia, que assim seja. Aleluia, vai ser assim direto. Então, vamos agora analisar a vida de Deus, tá? Que é a vida que nós recebemos quando nós fomos salvos. Nós recebemos a vida de Deus. Zoe, no grego, ela é chamada vida eterna, a vida no espírito, ok? Zoe. Depois eu colocar na tela. E assim, de forma muito prática, tá? Eu gostaria de perguntar para você, Leide, sem colocar teologia, sem pensar muito, tá? Deixa eu perguntar para você, quanto tempo dura a vida eterna? Eternamente. Eternamente. Se é eternamente, como que alguém pode falar que se perde? Se ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a salvação Verdade. não se perde, porque ela dura para sempre. Por isso que aqui é muito simples. Quando nós lemos um texto, nós temos o texto já cheio de conceitos. Faz sentido para você ou não? E todos os conceitos que nós temos, na maioria das vezes, são contrários aos textos. Então, agora a gente entende, sabe, de uma outra forma. Sabe, a gente entende o texto pelo conceito e não o conceito pelo texto. Então, aqui nós já temos uma diferença clara entre salvação e reino, porque a salvação ela dura para sempre. O reino, Lady, ele é um período milenar. O reino ele é um Aham. período de 1000 anos. Ele tem data para começar e ele tem data para terminar. Termina. 1000 anos. Porque depois do reino milenar, nós vamos ter o reino eterno. É outra coisa. Então, que fique claro que o que nós chamamos de reino hoje é a manifestação do reino. E esse reino Aham. vai durar 1000 anos. Ok? Ok. O reino é isso. A salvação é eterna. O reino, ele dura 1000 anos. Aham. Ó, quando iniciar o milênio, Satanás, lembra? Ele é preso, né, por 1000 anos. Isso é o reino. É esse momento em que Satanás é preso. Depois ele vai ser solto, vai enganar as nações. Aí tem lá a guerra do Armagedon, depois tem a guerra do Gog e Magog. Da guerra do Armagedon até a guerra do Gog e Magog são 1000 anos. É o reino. Uhum. Quando você vai entendendo, sabe, Leite, que você é filha, que nada nesse mundo pode tirar isso de você, dentro de você, internamente, quando você vai entendendo isso de forma clara, na verdade, a sua identidade vai sendo restaurada, a sua identidade dentro de você como filha vai sendo restaurada. E o seu propósito, ele começa a ficar mais claro, começa a ficar cristalino como a água. A água é cristalina, sabe? Sabe aquela água que está diante de Deus, diante do trono de Deus, o qual João se banhou? João diz assim: Aham. eu vejo um rio transparente como um cristal, né? Cristalino, É cristalino. Deixa eu verdade. compartilhar a tela aqui com você, para a gente ver então agora salvação e vida no grego, tá? Então, Leide, olha só, existem duas palavras para salvação no grego,
duas palavras para salvação no grego e três palavras no grego para vida. Por isso que alguns É? versículos as pessoas se confundem. Elas acham que é uma coisa e, na verdade, é outra. Por isso que é importante conhecer um pouquinho também do grego, tá? Uhum. Por exemplo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E tem um outro que diz, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Uhum. Aí você me pergunta, quem crê tem que ser batizado? E por que que muitas vezes nós não conseguimos entender isso? Por que será? Porque existem duas palavras para a salvação. E no grego também existe três palavras para a palavra vida. Quando a gente traduz para o português, as duas palavrinhas do grego para salvação são simplesmente traduzidas como uma só. E as três palavrinhas do grego usadas para vida também são interpretadas como uma só. Então, eu vou trazer para você as três palavrinhas usadas para vida e as duas palavrinhas usadas para É salvação. salvação. Vamos ver Ah, primeiro as três palavrinhas usadas para vida, pode ser? pode. Então, a primeira palavrinha usada para vida é zoe. 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 Ela significa vida no espírito, significa vida eterna. Uhum. Tá. A outra é psique. Ó, já tem uma outra dimensão. Vou botar aqui na tela para você. Psique. Psique vem de psicologia, né? Também, É, também se traduz por vida no grego. Só que aqui nós estamos falando de vida do quê? Psique é vida. O psicólogo ele trabalha com o quê das pessoas? mente, né? Com a mente, com as emoções, entendeu? Então nós estamos falando de alma. Alma é isso, é pensamento, é emoção. Então psique é a vida na Alma. alma. E nós temos também a palavrinha bios. Qual a palavrinha que você conhece no português que vem de bios? Uma matéria que a gente aprende na escola. Biologia, que também dizer vida. Biologia, exatamente, que é a É vida na estudo da carne. vida, né? Tá? Estudo da vida. É, a biologia é o estudo da vida na carne. Bios é a vida no corpo, a vida física, natural. E agora nós vamos ver as duas. Então, às vezes a pessoa não sabe se está falando de vida na carne, não sabe se está falando de vida na alma ou se está falando de vida no espírito. Tem que pegar lá no Uhum. grego, tá? E agora vamos pegar as duas palavrinhas para salvação. Eu tenho duas palavrinhas. A primeira delas é sozo. Se escreve assim, ó, com Z. S no começo. Souza. Sozo. Esse sozo aqui significa salvação, simplesmente a salvação livre da condenação do inferno. Uhum. Ok? Então eu tenho sozo, mas eu tenho também a palavrinha soteria. Anota aí, soteria. Solteria. Soteria também quer dizer salvação, só que é a salvação completa de Deus. Hum. Por isso que a matéria sistemática da teologia que estuda a salvação chama-se soteriologia. Fiz Uhum. formação em soteriologia, que é o estudo da soteria. Da salvação. A salvação completa, não é só a salvação, porque tem a salvação de Deus, ela pode ser completa, Lady, Pode? ela pode ser incompleta. Acho que não. Ela é incompleta quando ela é sozo, quando ela é essa aqui, ó, entendeu? O que que envolve essa Souza? A sozo é livre do inferno, mas ela não vai reinar. Ah, Ela é sozo. Agora, quando que ela é uhum. completa? Ela é completa quando ela se torna soteria. Quando, além Solteria. quando ela além de livrar do inferno, ela também te faz uma vencedora. Uhum. Aí ela é soteria. Ok. Então, aquele versículo que quem crê e for batizado será salvo, está falando de soteria, que é a salvação completa. Já o versículo que Uhum. fala aquele que crê em mim tem a vida eterna, está falando da salvação sozo, que é a condenação do inferno, que está livre da condenação do inferno. Hum. Faz sentido?
Deixa eu fixar essa diferença. A sozo é a salvação que só livra da condenação, Do inferno. É. mas não garante vida eterna. Não, ela só condena, só é só a salvação. Souza é a salvação o que a igreja preconiza, que você não vai para o inferno. Agora, a soteria é a salvação completa, porque além de te salvar do inferno, ela te conduz ao reino. Mas não faz sentido ter só a sozo, né? Não faz sentido, porque por que que eu vou ficar só na Sozo? Aquele que crê em Uhum. mim tem a vida eterna. Essa vida aqui é a vida Zoe, a vida no Espírito. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida do Espírito. Por quê? Porque, ó, se eu não for batizado, Leide, eu não tenho a possibilidade de reinar. Olha o que que diz João 3. Vamos ler aqui para mim João 3, por gentileza. João 3, capítulo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Vamos ver o 3. E Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Leide, para entrar no reino de Deus é necessário o quê? Nascer de novo. Marque isso aí. Marque isso aí na Bíblia, se você puder. Todo aquele que Uhum. nascer de novo vai ver o reino de Deus. Vai ver. Ó, olha só como é que diz o texto. Uhum. Vamos continuar lendo para a gente compreender melhor agora o 4 e o 5. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Viu a diferença? Veja a expressão agora mudou. Aqui nós temos agora espírito e água. Não fala mais Aham, em ver, mas fala em entrar. Viu a aham, diferença? Que no primeiro ele estava falando em ver, agora ele está falando em entrar. aham. Por que que agora a pessoa pode entrar? Porque agora nós temos o batismo. Então assim, ó, quem nasce só do Espírito e não é batizado, Leide, vai ver o reino, mas não vai reinar. Agora, aquele que nasce do Espírito e que é batizado, esse pode reinar com Cristo. Aham. Aquele ladrão lá que estava na cruz, provavelmente, não tenho certeza, mas por dedução, muito provavelmente, ele não era batizado nas águas. Aham. E muito menos ele era um cristão frutífero, porque senão Jesus teria que dizer: estarás comigo no paraíso e posso lhe reservar um lugar no reino. Meu Lá em reino Romanos 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. será salvo. Não pode. Essa é a Sozo. É, exatamente, Soso. Não se pode invocar o nome do Senhor, Leide, quem não crer nele na verdade, né? É. Porque a salvação ali, ela funciona pela fé, não é só invocar o nome dele, mas eu estou invocando o nome dele porque eu acredito, eu tenho fé. Quando eu invoco o nome do Exatamente. Senhor, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou trabalhando, como você falou, sozo, a salvação Aham, livre do inferno. E a aham. vida aqui, a vida aqui é Zoe, é apenas no espírito, mas não Uhum. é a salvação completa. Aqui é apenas livre do inferno.
Uhum. Vamos dar uma pulada agora lá para Mateus. Vamos pegar Mateus 25, 42. Ó, só para você entender melhor esse texto aqui, ó. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Então, nesse texto aqui, será que tem a ver com salvação? Porque não se ganha a salvação fazendo nada, né? A salvação não é de É, graça. é Então, você vai perceber que muitos textos que você vai começar a ler, você começa a decifrá-los na hora. verdade. E conversando com alguns crentes, a gente vê que alguns dizem assim: ah, se eu for pelo menos salvo, isso já está mais do que bom. Eu não preciso mais do que isso. Já Uhum. vi. Já. Qual que é a tua visão sobre isso? E a pessoa não entendeu de salvação e reino, né? É. Então, qual que é a Não, perda? Qual que é a perda, Leide, de a pessoa não reinar? ele não terá essa experiência de estar na mesma função de Cristo, né? Ó, quem não reina se torna igual a Esaú. O que que diz lá em Como assim? Hebreus? Ninguém seja profano como Esaú. O que que é profano? Uhum, Profano é aquele que deturpa a santidade. Ninguém seja profano como Esaú, que deturpa a santidade e que por um prato de lentilhas, um guisado, né, vendeu o seu direito uhum. de Pri, pri, primogenitura. Travou aqui. Primogenitura. é, Então, ele trocou, Leide, aquilo que ele tinha no futuro por um prazer temporário. Então, além de você não receber a sua herança, da sua herança ter sido tirado de você, você receberá disciplinas nessa vida. E na volta de Jesus, mais disciplina. Você pode ser disciplinada por 1000 anos, no milênio inteiro. é, Então, aquela mas pessoa, mais, então, aquela pessoa que diz assim, não, a salvação já me basta, só a salvação do espírito, só ir para o céu, né, viver eternamente. Na minha uhum, concepção, essa pessoa não leu ou não entendeu a Bíblia. Na minha concepção, é um idiota. Tá? A palavra idiota, ela quer dizer um olhar para si. É aquela pessoa que só quer olhar para o seu umbigo. A palavra idiota é o contrário de poli, que vem do grego. Poli, ela veio, a palavra político, é aquele que olha para a uhum. polis, tá? Para a cidade, que olha A para o comunidade, né? isso. Tá? Então, para você ver que muitos daqueles que não conseguem ter essa visão do reino, trocam tudo isso que eu estou falando aqui por um copo de cachaça. Ou mais. Mas Hum, vão ter muitos que não vão reinar. Nem todos vão reinar. Aliás, a grande multidão não vai reinar. sim. E, E daí que você falou, então, todos eles são como Esaú? Os que não reinaram? assim, Leide, ó, Deus, ele espera, tá, que o maior número de pessoas possa reinar. Ele salva as pessoas Claro. para que para que elas possam se amadurecer. Então, assim, é claro que um salvo é melhor do que um ímpio, mas, assim, Deus quer mais dessa pessoa, não quer só que ela viva eternamente, tá? Claramente. Então, ela vai ser salva, né? Mas talvez ela não aproveite ali o milênio, ela não vai reinar no milênio, entendeu? E aí ela vai passar por Uhum. muita disciplina, muita disciplina ali no milênio. Como eu falei, ela pode ficar 1000 anos sendo disciplinada por Deus, porque ela é filha. E ela perdeu o reino. Maior do que disciplina do que essa, né? Só o dano da segunda É. morte, que é você ser queimada no inferno temporariamente, porque o ímpio vai para lá e vai queimar eternamente. Mas muito filho de Deus também vai receber o dano da segunda morte. O dano, não é a segunda morte, que a segunda morte é a morte Uhum. eterna, tá? Qual é o dano da segunda morte?
O dano da segunda morte é esse fogo, esse sofrimento. A pessoa vai sofrer ali, muitos serão, mas por um período, não é para sempre, porque depois nós vamos entrar na eternidade, no reino eterno, sabe? E no reino eterno, né, nós vamos ter também uma hierarquia, tá? Mas ali, então, aí todos vão reinar, todos ali vão reinar. Mas talvez não reinem aqui no milênio. Então, nós estamos te preparando para reinar no milênio e trazer o milênio já para esse tempo. Assim, ó. Isso não me está muito claro. Ó, eu vou te dar fazer uma alegoria. Sabe uma pessoa que trabalha para Deus, serve para Deus, sem saber qual é o seu salário, sabe? Aham, É mais ou menos isso. E as disciplinas, Oleide, elas vão envolver açoites, além do dano da segunda morte, tá? Açoites, sabe? E o dano do Lago de Fogo é a mesma sensação das pessoas que estão lá queimando no Lago de Fogo. Só que não pela eternidade, mas por um tempo. Mas deve ser muito sofrido isso, porque também nós vamos ter alguma dessas disciplinas são prisões, exposições públicas, e assim, ó, não queira fazer parte disso. Não queira fazer parte disso. Deus ali. Você viu que a promessa do Senhor para aqueles que vão reinar é que o mundo inteiro seja deles. O mundo inteiro é nosso, Leide. Você vai governar na terra inteira, sobre o, Certamente. sobre o mundo. E tem pessoas que querem apenas alguns bens, querem uma casa, querem um carro. Deus ele vai dar o mundo inteiro para você. Aham, Deus te colocou exatamente. na terra e disse: "Ó, o mundo é teu, governa." Assim como ele falou para Adão, né? Assim, Domine sobre tudo. é isso aí. Deus nunca deu apenas uma casa e um carro. Ele deu o planeta inteiro. Aham, Porque tanto aquele que diz que a salvação não se perde, que diz que então, já que a salvação não se perde, então eu quero dizer que eu posso pecar à vontade, quando aquele que diz que se eu for salvo, se eu for para o céu já está ótimo, tá? Ambos aham. dizem isso por causa da natureza caída que já existe neles. É, Porque o pecado, ela é uma questão de moral. aham, Na verdade, o pecado, ele é uma questão de natureza humana, não é nem questão de moral, Leide, é uma questão de natureza, é. tá? Está mais do que entranhado, né? Então, ainda que você libere o pecado para mim, a minha natureza não gosta disso. Aqueles que são salvos realmente, sabe? Não gostam Aham, disso. Você consegue compreender isso? consigo, porque na maioria das vezes a gente volta querendo fazer a vontade da velha natureza, né? É. Então, não é uma questão daquilo que é certo ou errado. É uma questão de natureza. Aham, Agora que você tem uma natureza que abomina o pecado, sabe? aham, Você consegue pegar isso? Consegue compreender isso? consigo. Aham. Mas o que que acontece logo em seguida quando a gente peca? Se a gente peca, o que acontece com a gente? A gente fica Entristece, se triste, arrepende. e começa a pedir perdão, se Aham, arrepende, começa a orar. Por quê? Porque aquilo, o pecado não é mais a minha natureza. E isso não me faz bem. aham, exatamente. Faz sentido? Faz. Muito. Muito bem. Eu estou sentindo hoje que o Espírito Santo está fluindo, sabe? Está fluindo. Deus Amém. está começando a fazer a obra em você, Leide. Amém. Está Glória a Deus. tá começando a te deixar mais livre. E é preciso que essa liberdade seja manifestada para que o Espírito Santo possa atuar mais poderosamente em você. Uhum. O seu desejo é levar a palavra de Deus para o mundo afora. E isso, Deus também deseja isso. Isso vai se intensificar cada vez mais em você. Uhum. Cada vez mais, cada vez mais. Então Amém. agora,
nós vamos entrar num outro tópico. Anote aí. Vou aqui compartilhar com você. Qual que é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Você sabe? Reino de Deus e reino dos céus. Nós também precisamos fazer essa distinção, porque os crentes confundem tudo isso aí. Uma vez eu estava num congresso, e aí, no final do congresso, eu fui debater com alguns assembleianos ali, e eles não sabiam a diferença. Eu tive que mostrar quadros sinóticos, e aí, para não. Enfim, tá? Ó, o reino de Deus é o governo Uhum. soberano de Deus sobre todas as épocas, sobre todas as dispensações. Anote essa frase, tá? Sobre todo o universo. E sobre todo o tempo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Se a gente for olhar numa linha do tempo assim, tá? E aí envolve todas as Uhum. dispensações, dispensação da graça, do reino, todas as dispensações, tá? E fazem parte de todo o governo de Deus, tudo isso que eu mencionei, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Agora, dentro do reino de Deus, existe uma partezinha chamada reino dos céus. Hum. E isso gera muita confusão, tá? Em alguns lugares, o reino dos céus é também chamado reino de Deus, porque o reino de Deus ele abrange o reino dos céus. Mas veja um exemplo. Você mora onde, Leide? Mora no Mato Grosso? Mato Grosso. Tá. O Mato Grosso ele está dentro do Brasil? Tá, E algumas vezes nós podemos chamar o Mato Grosso de Brasil, né? podemos. Mas não o contrário. Não, Tá. não, Se não. nós agora pensa que nós estamos fora do país, fora do Brasil. E se eu Aham, perguntasse para você, aonde é que você mora, e você dissesse que mora no Brasil, estaria certo ou errado? certo. Certo, porque Mato Grosso está dentro do Brasil. Aham, E se você respondesse para mim, não, eu moro no Mato Grosso, estaria certo ou estaria errado? também estaria certo. Também estaria certo, porque em alguns momentos Mato Grosso pode ser chamado de Brasil, Aham, mas o Brasil nunca pode ser chamado de Mato Grosso. isso não Brasil é Brasil e Mato Grosso é Mato Grosso. Mas o Mato Grosso faz parte do Brasil. faz. Então, quando eu me refiro ao Mato Grosso, às vezes eu posso falar que é Brasil. Eu fui para o Uhum, Brasil, mas eu estou indo para o Mato Grosso. aham, Então, compreenda aqui, ó, que o reino dos céus está dentro do reino de Deus. É como se o reino dos céus fosse o Mato Grosso e o reino de Deus fosse o aham, Brasil. é, Maravilha. O reino de Deus é o Brasil e o reino dos céus é o Mato Grosso, que está dentro do Brasil. aham, Então, assim, ó, então, o que que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as épocas, e fazem parte desse governo a eternidade passada até a eternidade futura. futuro. Ó, esse quadro aqui, olha só que legal esse quadro aqui, peguei na internet, mas é um quadro legal. Então, dentro do reino de Deus, ó, tá aqui, bem aqui, esses dois aqui, ó, existe o reino dos céus. Ó, o reino dos céus. Aham, E o que que é o reino dos céus? O reino dos céus é essa partezinha aqui, que envolve a aparência, a realidade e a manifestação do reino. A gente já até viu sobre isso. Mas vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. O reino dos céus, tá? Ele é um período, Leide, de 1000 anos. E nesse momento, o céu vai reinar completamente aqui na Terra. Ainda uhum, não existe o novo céu e a nova terra, porque a maioria dos crentes aham. está esperando que Jesus vai voltar e nós vamos viver no novo céu e na nova terra. Sim ou não? Sim, Mas isso não vai acontecer. Quando Jesus voltar, nós vamos ainda viver nessa terra por mais 1000 anos. E esse é o período chamado Reino dos Céus.
Começou a pegar? Então, esse período de 1000 anos é chamado reino dos céus, ou o reino milenar. Então, o reino dos céus, ele está dentro do reino de Deus, mas ele é um período de 1000 anos. Uhum. Mas eles não são sinônimos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, às Aham. vezes, eu posso chamar reino dos céus e chamar ele de reino de Deus. O que eu não posso chamar é o reino de Deus de reino dos céus. Entendeu? Consegue Entendi. entender isso? Consigo. Então, eu posso dizer assim: eu vou para o reino dos céus. Significa que eu estou indo para algo que está dentro do reino de Deus. E eu posso Aham. dizer: eu faço parte do reino de Deus. Aham. Isso não quer dizer que eu vou ter o reino dos céus. Eu posso fazer parte do reino de Deus simplesmente porque eu fui salvo, eu fui salva. E é isso, tá? Que é fazer parte do reino de Deus, é ser salvo. Mas governar é somente para quem entrar no reino dos céus. Você consegue compreender isso? Consigo. Oh, aleluia, glória a Deus. O que eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de compreender isso. Então, assim, ó, nós vamos ver, então, algumas diferenças entre o reino dos céus e o reino de Deus. Vamos, então, ver a primeira diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus, ok? Sim. Então, assim, ó, a primeira diferença é quanto à posição. Para nós compreendermos apropriadamente a visão dos vencedores, nós precisamos verificar alguns conceitos, Leide, alguns conceitos fundamentais. E um deles Aham. é que nós já sabemos, existe uma diferença entre salvação e o galardão. O galardão é a recompensa dos crentes. A salvação, É. a salvação ela relaciona-se com a vida eterna. Contudo, o galardão virá com o tempo em que o Senhor distribuir a recompensa para os servos que forem fiéis, como a gente já aprendeu anteriormente, tá? Aham. Suponha que eu seja um homem, mas muito, muito, muito rico, tá? Dono de uma grande escola, um grupo, uma universidade, e que Um você conglomerado. isso. E que você seja uma pessoa sem muitas condições, talvez até ignorante e pobre, mas Aham. que deseje estudar e aprender. Então, Aham. eu proponho a pagar os seus estudos e todos os custos que você tiver para estudar. A matrícula é de graça Aham. e todo o restante, tá? Todo o material, transporte, tá? O que é Aham. isso? Isso é a salvação. Isso é a salvação. Uhum. Jesus, ele era muito rico e Jesus pagou a mensalidade da sua faculdade. Aham. Você não necessita desembolsar nada, pois Jesus já pagou o preço. A matrícula é a salvação. Uhum. Jesus é muito rico e ele pagou para você essa faculdade. Você não precisa desembolsar nada, 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 porque Jesus já pagou o preço. Ele pagou o valor inteirinho da sua faculdade. Então, a Aham. matrícula é a sua salvação. E apesar, Leide, de já estar tudo pago, todo o material que você vai usar, todas as despesas, tá? Eu não posso garantir que você vai ganhar o diploma no final do curso. Posso? Não. Então, o diploma não é de graça. Por quê? Porque é necessário Meu estudar. esforço. É. É. O diploma no final do curso depende totalmente do seu esforço. Uhum. E o diploma é a recompensa. Então, É. Jesus, ó, ele já pagou a matrícula para você, que é a salvação. Mas você conseguiu um diploma no final do curso. Isso é a recompensa. A recompensa você vai receber pelo seu esforço. Esforço. Então, Jesus não pode participar do seu mérito. O mérito é só seu. Eu colocaria até, Mike, esse exemplo, eu diria até que o diploma
que é o título que garante a minha salvação, até esse me dá. Até Aí, quanto? até o diploma ele me dá, que é um título para eu, Mas que me diz, muita gente não se forma. Tem gente que fica a vida inteira lá na faculdade porque não se esforça, roda, caduca, a pessoa expulsa você, ficou aqui 10 anos, não pode ficar mais do que 10 anos, vai embora. Sério, tem gente que não se mas eu digo esforça. assim, a salvação é como se fosse um diploma. A pessoa está salva, ela está assim, como se Não, diz, não, no aqui que nessa. depender, no Ah, que depender de Cristo, está tudo feito por mim. Agora, a se entrada da eu vou. faculdade, ela está garantida para você, mas você sair dela formado, não. Entendeu? A salvação, ela é de graça, a faculdade é de graça. Mas o Aham, certificado, que é você se esforçar e mostrar que você realmente estudou, que você se esforçou, esse não é de graça, isso depende só de você. Embora você tenha ganhado de graça a universidade, você tem que se esforçar. Pegou? é, peguei. Tá. Então, assim, ó. Agora, Jesus, ele não pode participar do seu mérito, pode? Não, o mérito é todo seu. Não. Aham, Quem pagou a escola pode estudar no seu lugar? não. Ó, vamos supor que você, tá, não tenha o dinheiro para estudar, que você seja uma pessoa que, assim, não tem muito. Desprovida de recursos. É. Outra pessoa pode ir lá estudar no seu lugar? Não. Não. É a mesma coisa você pedir para Jesus te dar o reino. Você está pedindo para ele fazer o que você tem que fazer. Aham. É necessário trabalhar muito, é necessário estudar muito. Lembra do texto? Desde os dias de João Batista, o reino é conquistado com muito esforço. Aham. E os que se esforçam se apoderam dele. É Então, isso que não fica distinto, né, Mike? é. Então não é Porque só de falar que o reino é com muito esforço, desde lá, já era para se entender, né? já era para Já entender, deveríamos. já era para entender que é uma conquista, não é dado, ó, é conquistado com muito esforço, é adquirido com muito Tem uma esforço. outra passagem que Paulo fala que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está falando de soteria, não de sozo. Pegou isso? Desenvolva a sua salvação, Uhum. saia de sozo e vá para a soteria. Oh, glória. Aham. Agora tu começa a ver as coisas de uma outra, é outro mundo, Leide. É. Então é assim, ó. Então os que se esforçam se apoderam do reino. Não é dar, é conquistar. Agora assim, ó, se você for aprovada lá no final do exame, você estará apta a receber o diploma, sim ou não? Sim. Então, sendo a matrícula a salvação, por meio dela, todos podemos entrar na escola de Deus. Mas o diploma, Leide, o diploma é o reino. Nem todos vão receber o diploma. Aham. A Aham. faculdade é para todos, mas o diploma só para aqueles que se esforçaram. E alguns querem ficar na escola porque gostam ali da comunhão com os alunos, gostam do recreio, gostam das aulas, mas tudo isso deve ser consumado com boas notas. Aham. Muitos entram na escola, mas nem todos recebem o diploma. Ou seja, Verdade. muitos foram salvos, mas nem todos receberão a recompensa que é o reino. Muitos são Aham. chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus Poucos 2, escolhidos. 14, né? Escolhidos para quê, Leide? Para reinar. Exato. Então, nós temos muitos chamados, que são os salvos, mas nós temos poucos escolhidos, os que são escolhidos para reinar. Por quê? Porque precisam de recompensa. Uhum. Eu tenho um amigo meu antigo, tá? Que eu lembro que ele foi para fora do Brasil fazer faculdade e ele recebeu um visto de estudante. E é isso que Aham. ele precisava para continuar no país, um visto de estudante. O objetivo desse meu amigo era ficar fora do Brasil, com visto legalizado, Aham. não ilegal, mas legalizado. Então Não, ele não queria passar de ano, Leide.
Ele ficava Aham. repetindo, ano após ano. Porque se ele se formasse, o que ocorreria? Ele perderia o Não visto perde. dele de estudante. Aham. Então, ele apenas queria ficar ali num país estrangeiro com visto de estudante. O objetivo dele era só, Permanecer ali. era só ficar ali estudando. Não era se formar, não era receber o diploma. Aham. Ele queria apenas estar legalizado no país. Agora, se ele se formasse, ele teria que voltar para o Brasil. Então, ele nunca se formava. Aham. Era um curso de 4 anos e já tava quase dando os 10 anos lá de caducar já. Ficava sempre repetindo, repetindo, repetindo. E o que eu Mas vejo, fazendo uma alegoria, uma metáfora, é que tem muito crente que aham. é assim. Ele só quer ser salvo, ele não quer reinar. Aham. Fica fazendo por gasto, né? Eu estou cansado de ouvir até pastor falando assim, não, só ser salvo já me basta. Você já ouviu isso? Já, muitas vezes. Então, Leide, essas são as pessoas que não querem se formar, querem ficar repetindo ano após ano, ano após ano, ano após... Elas não querem reinar, Aham. porque elas têm medo de perder a vidinha que têm. Há muitas igrejas que agem da mesma forma, estudam anos e anos e anos e anos. Até você me perguntou, né? Por quê? Porque elas não querem o diploma, elas querem só ficar estudando. Uhum. Faz sentido? Faz. A salvação, Leide, é a escola que já foi paga, mas você deve trabalhar arduamente. E esse trabalho árduo é a qualificação para você receber o seu diploma. Aham. E no final, haverá uma avaliação. Essa avaliação é o Tribunal de Cristo. E se você É. não for aprovada, não vai receber o diploma de serva boa e fiel. Aham. Alguém, assim, ó, você já viu alguém ser expulso por ir mal numa avaliação, numa faculdade? Sim ou não? Não, Não, né? Se não, a pessoa tira uma nota baixa, vai expulsa? Não, né? não. Do mesmo modo, ninguém vai perder a salvação se for reprovada. Uhum. O que acontece com um aluno que não se sai bem ali na avaliação, que é o Tribunal de Cristo, a avaliação? Ela repete o ano, ela fica em recuperação. No meu tempo tinha segunda época, não sei mais o que, lembra? Lembro. Algumas repetem, ficavam ali, sabe? O que significa isso? Elas entram no lago de fogo, É? claro. É recuperação, elas têm que ser disciplinadas, sabe? Ou algumas vão perder o reino, perdeu o reino, vão ficar ali no milênio. As obras, ó, as nossas obras, Leide, para reinar, elas podem ser feitas através de madeira, palha, feno, né? Lembra que a gente viu isso? Ou então elas podem ser feitas através de pedras preciosas, ouro e prata. Então, quem não Aham. tiver essas obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, né, vai perder tudo no fogo, porque quem tem essas obras de prata, ouro e pedras preciosas pode passar pelo fogo tranquilamente. Até porque o fogo, É, ele ainda purifica mais esses elementos. purifica nós. Agora, quem tiver obra de madeira, de palha ou de feno, vai queimar tudo, não vai ter recompensa nenhuma, porque vai ser tudo queimado. É muita forma de compreender esse assunto, né, Mike? Há muitas formas de ilustrar. Mas todas elas se complementam, Convergem, né? convergem. Ô, Leide, então o que será o milênio? O milênio vai ser essa repetência de repetir ano. É? O milênio na disciplina, para aqueles que não vão reinar, é a repetência, ou seja, elas vão ficar ali na faculdade, não vão receber o diploma para reinar. Eu não quero ficar nessa repetência, eu quero ser aprovado logo, pegar o meu certificado e reinar. Certamente. O Glória. problema dessa repetência é que essa pessoa não sai dali, ela fica ali por 1000 anos. Imagina você ficar repetindo ano, 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 1000 anos. Não é 10 aqui que Não. caduca, são 1000 anos. 10 anos. Que é a disciplina de Deus. A disciplina de Deus. Os salmos. Então, assim, ó,
As pessoas confundem também muito isso, sabe com o que, Leide? Ah, Com o purgatório. é. Você já tentou falar de disciplina para alguém e alguém falou, ah, isso aí parece com o purgatório? Aham. E aí você pergunta para a pessoa sobre o purgatório e ela não sabe nada sobre o purgatório, nem bom católico ela Também. foi. Ela não é nem protestante, muito menos católica, né? É verdade. Então, assim, ó, a salvação, para ficar claro, a salvação, ela se dá por meio de Cristo. Apenas pelo Aham. sangue do Cordeiro você pode ser lavada, perdoada, justificada. Aham. Sendo pecadores, o nosso alvo deve ser a salvação, ok? Porém, Ok. uma vez salvos, o alvo da pessoa deve ser a recompensa. Compensa o reino. Enquanto pecadores, o nosso alvo deve ser a salvação. Mas depois que nós formos salvos, o nosso alvo já deve mudar, deve ser a recompensa. Então, Uhum. preocupamos-nos hoje em receber o diploma lá no final. Então, essa deve É, ser a tua preocupação, Leide, em reinar com Cristo. exatamente. E se não houver clareza a respeito da diferença entre salvação e recompensa, vai surgir uma grande dificuldade para que nós possamos compreender certas partes da Bíblia. Uhum. Você vai pensar É, em algumas partes, você vai pensar ao ler a Bíblia assim que algumas partes estão se contradizendo. aham. Você vai talvez pensar, não, mas isso aqui não tem ligação com aquilo ali que eu acabei de ler, porque você não está conseguindo discernir. Há versículos que falam a respeito de recompensa, e muitas pessoas o aplicam à salvação. Aham. E fazendo isso, o que, que ocorre? Ocorre os extremos. Então, muitos desses extremismos que nós vemos nas igrejas, sabe? É a má Uhum. interpretação das escrituras. Por quê, Mike? É, Porque a maioria não sabe a diferença entre reino e salvação. é verdade. Não sabem a diferença de salvação e recompensa. E aí acabam indo para os extremos. Aham. Mas muito, muito nos extremos mesmo, sabe? É por isso que alguns colocam a salvação, Leide, como algo tão difícil e talvez até inatingível, quando na verdade ela é algo muito simples. Basta o E quê? acabam anulando a obra de Cristo, né? É, basta crer com o coração e confessar com a boca que que Jesus ressuscitou Uhum. e que ele é o Senhor, né? Romanos É, 10:9. Então, obter a recompensa é algo simples. Vou botar Romano aqui. Romanos. Vou passar para Romanos 8:37. Vou botar aqui. Vamos ver um pouquinho de Romanos aqui, Leite, por favor. então, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se a recompensa é para os vencedores, então nós poderíamos concluir que todo crente será recompensado, porque todos são vencedores. De fato é Aham. verdade. De fato é verdade. Mas precisamos compreender a diferença entre posição legal e posição experiencial. A posição legal é aquilo que é nosso direito, como a gente está falando lá no comecinho da aula. Em Cristo Jesus, nós Aham. somos vencedores por quê? Porque ele já pagou o preço, ele morreu, ele ressuscitou, É. ele subjugou os principados e as potestades. Então, ele venceu. Aham. E por nós estarmos nele, nós também somos Somos. vencedores, né? A posição dele é nossa. Essa é a salvação, né? É, é a posição. Agora, é o que é por nós de direito. Agora, a posição experimental, porém, é viver aquilo que já é verdade legalmente. É possível ser herdeiro legal de uma grande fortuna e, na prática, viver na miséria absoluta?
Sim. Alguns são filhos É, do rei, mas vivem como verdadeiros escravos. por não saberem, não terem identidade, né? Clara. Charles Spurgeon conta uma história que certa vez ele foi convidado para orar na casa de uma irmã idosa, muito humilde, que já estava Aham, prestes a partir para se encontrar com o Senhor. Quando ele entrou na casa dela, ele ficou muito sensibilizado com a simplicidade do lugar. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi um quadro na parede, assim, Leide, parecido com um diploma, um quadro assim moldurado, com uma moldurinha na parede. E depois de orar aham, ali pela irmã, gentilmente ela perguntou o que, que era aquele quadro. E ela então aham, respondeu que havia trabalhado por muitos anos na casa de uma senhora muito rica. E depois da sua aham. morte, ela havia deixado aquilo para ela como uma lembrança. Olha, O Spurgeon pediu para olhar melhor aquele quadro e pediu para que ele pudesse levá-lo a um advogado. Qual não foi a uhum. sua surpresa? Aquele quadro, Leide, na verdade, era um documento, era um testamento de herança. Aquela pobre senhora era muito riquíssima. Viveu a vida toda na miséria. E por ser analfabeta, não sabia o valor daquele documento e apenas o guardava como uma lembrança. Olha, É doloroso pensar que nós podemos ser donos de uma grande fortuna e vivermos aham, numa completa miséria. é doloroso. E essa é a história da grande maioria dos crentes. Eles são legalmente ricos, mas experiencialmente são pobres, vivem como Verdade, derrotados. verdade, Mike. A parte de Deus é dar, mas a nossa parte, Leide, é apropriar. Se não Uhum, há apropriação, não há desfrute da herança. exatamente. É um pouco radical isso, ó. Vencedores são aqueles que já entram na experiência e se apropriam daquilo que é É, de todo crente por direito. Não fico esperando, não. Eles vão lá e se apropriam. uhum. Um crente derrotado, ele é salvo? O crente derrotado é salvo, é. A nossa salvação é uma questão de legalidade e não de experiência. Ok? Uhum, Uma coisa é ser salvo, uma outra coisa é ser vencedor. é. A salvação é um dom de Deus, é um presente de dom, é um presente de Deus para todo aquele que nele crê. Mas Uhum, apenas o vencedor receberá a recompensa. A é salvação é pela verdade. fé. Contudo, a recompensa é pela obra que nós praticamos diante de Deus. Uhum. Leide, me dá um minutinho para eu ir no banheiro? Ok, fica à vontade, Mike. Só um minutinho, peraí. Leide, tá por aí? Eu paro aqui. Tá. Eu vou botar agora um texto de Gálatas para a gente continuar, pode ser?
Pode. Então vamos lá, pode ler para nós? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. Menor, tá? É a mesma palavra usada lá em Efésios 14, no grego, que se traduz por menino. Lá em Aham, Efésios 4,14 diz assim, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com a astúcia enganam fraudulosamente. Então, há muitos crentes, Leide, que, embora sejam filhos, de nada diferem do do escravo. escravo. São donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. Uhum, Então, ser um vencedor é uma questão de maturidade. Alguns textos falam de perfeição, mas a perfeição é essa maturidade. Vencedores, eles aham, são maduros. Eles, eles, eles amadurecem. E os derrotados? Os derrotados vivem como crianças. uhum, Vencedores são espirituais, enquanto que os derrotados são carnais. é, né? A salvação é uma questão de eu estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em mim. Uau, olha só. Oh, A glória. salvação é uma questão de você estar em Cristo, Estar em mas Cristo. para reinar, Cristo precisa estar em você. Amém. É verdade. Ele precisa viver a sua vida e ele precisa nos transmitir o seu caráter a você. É verdade. Todos nós já tivemos uma vitória sobre o diabo, uma vitória legal. Legalmente, nós já vencemos sobre o diabo. Nós já vencemos sobre a Aham, carne, nós já vencemos sobre o mundo. Contudo, todos a possuem de uma forma experiencial. Olha só o que, que diz o texto aqui, ó. Vamos agora ver um tópico que é a segunda diferença entre salvação, tá. a segunda E, diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, ok? ok. Essa segunda diferença é que a salvação ela é Graça? de graça, de graça. Então a gente já viu isso anteriormente. A forma como o reino de Deus e o reino dos céus são adquiridos, tá? A salvação ela é mediante a fé, ela é de graça e é mediante a fé, enquanto que o reino ele é adquirido por obras de justiça ou obras de justiça praticadas por É. nós. Aham. Consegue repetir isso para mim, Leide, para pegar bem? A salvação ela é pela Ela é pela fé, ela é pela graça e pela fé, né? isso, e o reino, O reino é por obras de justiça que tenhamos praticado. exatamente, ó. Então, pode ler mais uma vez para pegar, consegue ver a minha tela? A salvação é pela graça mediante a fé, enquanto o reino é adquirido por obras de justiça praticadas por nós. Isso, Não pode ser tinha tanto lido. no singular, tá? Obras, obra de justiça quanto obras de justiça. Então, Aham, nós devemos ser radicais, tá? Com o fato de a salvação ser de graça. Não é é, salvação somada à quebra de maldição. Não é salvação somada ao fato de eu deixar de fumar. Não é salvação somada ao fato de eu usar uma roupa mais apropriada. Mas é a salvação somada a alguma coisa. É a salvação pela graça mediante a fé. mediante a fé. É graça, é unicamente graça. Aham, Então não tem nada a ver você ser salva através de um comportamento que é? Parar de fumar, é, não ser adúltera, não mentir. A salvação ela é pela fé e ponto final, não tem nada a ver com comportamento. aham, É pela fé em Cristo Jesus. Agora, imagina que algumas igrejas, a pessoa
ela tem que parar de usar bermuda para ser salva, de usar barba, não pode usar barba, senão a pessoa não é salva. Uhum. Então, assim, agora que você foi salva e que o Espírito Santo, a partir do momento que você é salva, aí que o Espírito Santo começa a fazer as mudanças, né? Jamais É antes, verdade. sempre a partir do momento. Por quê? Porque antes você não era de Deus. E se você não Uhum. era de Deus, como é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ia te mudar? Não teria como Não teria atuar. como. Porque se você não era de Deus, você era de quem? Do diabo. Do diabo, você tinha um outro pai. Agora que você foi Uhum. aprovada, as coisas vão mudar. É. Aleluia. Vamos ler então Isaías 55, versículo 1. Vamos. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, a salvação é de graça, não tem nenhum É, preço a pagar. Então, quando você fala na igreja, ou você vê alguém falando na igreja que está pagando um preço, isso é uma heresia. Quem fala que está pagando algum né? preço por salvação é heresia. Por quê? Porque a salvação ela é De graça. de graça. E todo preço, se alguém pagou, esse alguém foi quem? Cristo. Cristo. Então vê, né? Se quando você ouve alguém falar, poxa, não é mais admissível que a gente fale, então, né? Que para ser salvo tem que pagar um preço, né? Ah, Não, não. fulano é um homem de Deus, ele paga o preço. Então, se ele paga o Uhum. preço, ele está querendo ser Deus, porque, Ele olha quer só, comprar a salvação, né? é, porque quem pagou o preço, a nossa salvação foi Cristo. Uhum. Conseguiu pegar, né? Apocalipse, Sim. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, Oh, irmã. glória. Você pode glorificar Uhum. Deus. É de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ver Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá, se nós formos ver o verso 11 do capítulo 2 de Tito, a graça de Deus ela vai trazer salvação ao homem. Diz assim, ó, E porque manifestou o Salvador, né? a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E também o Uhum. verso 7 desse mesmo capítulo, aqui do capítulo 3 diz que nós somos justificados pela graça do Senhor. O 7 diz assim, ó, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mas Uhum. esse versículo aqui que você leu diz que Deus não salvou segundo a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, Leide, ela tem um alcance muito maior do que a sua graça. A nossa É, condição miserável é que criou um imenso abismo entre nós e a graça de Deus. Foi a né? misericórdia de Deus que fez a ponte entre o abismo e nos trouxe para a sua salvação da graça. Glória a Deus. Amém. Então a salvação ela não vem por obras. Vamos ver Romanos 6:23. Uhum. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então dom, ele é um presente de Deus, né? Ó, ele é um dom gratuito. Gratuito é algo que você não tem que pagar por ele. Uhum.
que é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. E às vezes nós colocamos exigências tão grandes, mas tão grandes, para uma pessoa ser salva, para uma pessoa ser batizada, que é mais fácil ela fazer essas penitências da Igreja Católica. Não sei se você já viu, a É pessoa verdade. vai a pé até Aparecida do Norte e volta. Já viu isso? Aham, já. Vai de Goiânia até Trindade, Meu descalço. Deus, Já viu isso? Os já católicos ouvi não fazem falar. isso. Esse Aham, movimento aqui faz. de Goiânia até Trindade é um formigueiro, Leide. É uma festa. É. Ela vai de Goiânia até Trindade, não sei quantos quilômetros. Lá em Salvador, o povo ele sobe a colina de joelhos. Oi, tristeza. É. E no mundo evangélico também tem muito dessas coisas, dessa Tem, sim. natureza. Eu acho que os evangélicos querem que você se torne quase um semideus para se tornar salvo. Então, nós temos que ser firmes nesse legalismo, tá? Que legalismo, tá? Não é obra de Deus, porque ele anula o evangelho, anula a graça. Verdade, verdade. Vamos ver Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mais claro do que isso aqui, né, Leide? É Olha impossível. só desenhando. O, o verdadeiro convite do Senhor é: venha do jeito que você estiver, mas venha. Ele não diz primeiro para nos lavarmos a Aham, nós mesmos, ou primeiro mudarmos de vida. Nós não mudamos de vida para depois aceitar Jesus. Primeiro a gente aceita Jesus, para depois então, mudar de vida. Não é verdade? então, ele que vai nos dar o Espírito para nos convencer e mudar de vida, né? É, ele vai nos convencendo, exatamente. Então, nós não mudamos de vida para aceitar Jesus. Primeiro nós aceitamos Jesus e depois nós mudamos de vida. É o Senhor Aham, que vai mudar a sua é, vida. exatamente. E esse é o evangelho da graça. A graça, ela é para a sua salvação. A graça é para a sua salvação. Agora, Romanos 10, 9 e 8. Não, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para respeito, com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação acontece em um instante. O nosso espírito, ele é regenerado na hora em que recebemos a vida eterna dentro de nós. Uhum. E muitos estão preocupados só com o inferno. Uma vez que você é É, salva, você deve esquecer o inferno. já ficou distante, né? Nós não cremos em perda de salvação, porque o Senhor disse, olha o que o Senhor disse lá em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Já são filhos. filhos. E Deus, ele não condena os seus filhos. O que ele faz com seus filhos? Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Então, uma vez que eu tenho um filho, por mais que esse filho faça alguma coisa ruim, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Uhum. O Senhor também diz que aquele que vai a ele, nunca ninguém o arrebatará das suas mãos. Olha como é forte isso. Isso é. Não tem como perder. Vamos ver João 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as
arrebatará da minha mão. Amém. Ninguém, Glória a Deus. ninguém as arrebatará da minha mão. Nem o pecado, nem o diabo, ninguém vai conseguir te tirar das mãos de Jesus. Tá conseguindo pegar essa mensagem? Estou. Então, assim, ó, vamos entrar um pouquinho na teologia, tá? Talvez você já tenha estudado Tá. isso, mas é legal você compreender isso aqui, ó. Nós temos duas linhas básicas da teologia a esse respeito, de salvação. Uma é o arminianismo de Armínio e a outra é o calvinismo, tá? Hã? O termo arminianismo, ela provém de Jacob Armínio, que foi um teólogo neo-irlandês da época da Reforma Protestante. Ele Uhum. viveu ali em torno de 1600, olha só, e ele era professor de teologia na Universidade de Leiden, e ele escreveu muitos livros e tratados sobre teologia. A sua visão se tornou a base do arminianismo e do movimento neo-irlandês, tá? E Uhum. o arminianismo, ele ensina que a salvação, ela depende de nós e que se nós formos fiéis até o final, seremos salvos. Já ouviu isso antes? Já. Então, aquele texto É lá, em referência a arminiano. se perseverares até o fim, será salvo, vem daqui, ó, tá? Uhum. Então, o arminianismo, ele aceita a soberania de Deus e o fato de que ninguém consegue se salvar por esforço próprio. Olha só, Uhum. Deus nos oferece a salvação de graça, mas também dá uma escolha a cada pessoa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, a base deles é isso aqui, ó. A porta, se a gente pegar isso de uma forma mais profunda aqui, é a porta da igreja. O Senhor, que é a Ah, é? cabeça da igreja, ele está no lado de fora da igreja e ele bate a porta. Tá? É necessário a gente compreender isso. E essa porta, ela é aberta pelos crentes individuais. Lá na igreja de Laodiceia, eles têm conhecimento, mas eles não têm a presença do Senhor. O Senhor, ele lida com a igreja toda, mas a aceitação desse tratamento deve ser uma questão pessoal. O tratamento do Senhor é objetivo, mas a aceitação do crente, ela deve ser subjetiva. E o cearei aqui no finalzinho, tá? E com ele cearei e ele comigo, cearei no final. Essa palavra, ela denota que é uma refeição, a maior refeição do dia, só que feita à noite, tá? Então, assim, Leide, Uhum. ó, ninguém é obrigado a crer e ser salvo, tá? O termo calvinismo agora, ele é um conjunto de ideias e doutrinas de João Calvino, que veio antes, ali por torno de 1500, 1509 até 1570, por aí. Ele era um teólogo reformador cristão e um dos grandes nomes da reforma protestante. O calvinista diz que a salvação não depende de nós, é um presente de Deus. Se eu recebi um presente, estou salvo e Deus não pega o presente de volta. Não está errado, está Ah, certo. tá certo. Você vê que os dois estão certos em determinados pontos, né? Armínio vai dar Uhum. ênfase para a alma e Calvino ele deu ênfase para o espírito. E nós já É. estamos agora no século XXI e nós conseguimos ler perfeitamente os dois e entender que cada um está falando de um mesmo ponto da salvação. Uhum. O calvinismo, ele ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, por isso ele escolhe quem quer ser salvo. Tá lá, e a base disso é Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Ninguém consegue ser salvo pela própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Mas Deus dá fé para alguns para que sejam salvos. Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação.
será obrigatoriamente salvo. Aqui já está errado, ó. Aqui já tem um erro. É, Porque já. porque ele diz que aquele que Deus escolheu não consegue resistir à salvação. E tira o livre-arbítrio de outros, né? Então, os outros, automaticamente, se não forem escolhidos, estão excluídos É, da possibilidade. e Deus não te escolheu pelo fato de você resistir ou não, mas sim pelas escolhas que você tomou lá no passado, antes até de você nascer. Uhum. Então, a nossa ênfase, tá? Ela é no equilíbrio entre a visão da graça e a visão das obras. Porque, por um lado, você foi salva pela graça, mas, por outro Uhum. lado, você foi salva pelas obras. Para você ver que não existe um equilíbrio aqui, né? Os dois são Não, contraditórios. são, Então, totalmente. é, não seremos mais julgados com respeito à salvação, mas com relação à recompensa. Se fomos ou não vencedores diante de Deus, é isso que se trata. Então, por um lado, o calvinismo ele é bom porque ensina uma verdade. A salvação pela graça é um presente e não se perde. Por Uhum. outro lado, o arminismo é bom porque ensina um comprometimento do cristão, uma seriedade com Deus, de buscar a Deus, vigiar, orar, assim como Uhum. realmente está lá escrito na Bíblia. Então, os dois são lados da mesma moeda. Nós precisamos saber identificar, discernir, precisamos equilibrar. Entendeu isso? Uhum. Legal. Não pegar um isoladamente É, e observar o oposto daquilo que é. eles acreditaram. Os dois têm acertos e os dois têm erros. Nós precisamos pegar o acerto dos dois e colocar numa mesma panela, fazer uma comida daqueles, É, entendeu? fazer um banquete. É. Precisamos saber equilibrar. Agora vamos para um outro tópico aqui, ó. O reino do céu ou o reino dos céus é por mérito. Então há pregadores que dizem que se você for a Jesus, vai ganhar uma coroa no céu. Já ouviu isso? Já. Isto definitivamente não está de acordo com a palavra de Deus. Porque não é do reino? Ninguém recebe uma coroa Relação porque com o aceitou reino? Jesus. Não, aqui nós estamos falando de salvação. Então não Ah, é tá. porque você é salvo que você vai receber uma coroa. Entendeu? Aham. É preciso para ter uma Mas coroa. não tem isso, não está com base nas escrituras, porque todo tempo ele diz assim, ao vencedor, né? Exatamente. Vamos ver lá então. Apocalipse 2:23. Lê para nós. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então ele recompensa as obras. Aham. Se a salvação é adquirida inteiramente pela graça, mediante a fé, então como que o reino é adquirido? O reino é adquirido cumprindo três condições de Deus que estão ligadas à fidelidade, eu anotaria isso. Fidelidade, Aham. Fidelidade, santidade, santidade santidade, e perseverança. Eu coloquei na tela aqui, perseverança. coloquei na tela para você. O reino é adquirido cumprindo Adquirido condições de Deus cumprindo ligadas. condições de Deus ligadas à fidelidade, santidade e perseverança. Ótimo. É, Veja porque acho que é um texto em Apocalipse que fala também que eis que vem com as nuvens e com ele está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Né? segunda, aí, olha, está conseguindo fazer um trabalho legal. Isso aí, está conseguindo já colocar textos e de forma exata no contexto que a gente está usando. Isso é um dom, hein? Glória a Não é Deus. qualquer um que faz isso aí, não, hein, Leide? Isso é um dom. Vamos ver agora Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os Então, humildes. ó, se alguém precisar ser humilde para ser salvo,
ninguém vai ser salvo. Você já Aham. conheceu um pecador humilde? Não, Não tem pecador humilde. Então, para não entrar no reino dos céus, tem que ser humilde. Tem que ser humilde para entrar no reino dos céus? tem. Nós vimos que a salvação é de graça. Se você creu com o É. coração e confessou com a boca, você é salva. Aham. Você acha que existe algum pecador humilde? Não há pecadores humildes. Todo pecador é Não. miserável, é arrogante, é soberbo. Contudo, para herdar o reino e reinar com o Senhor Jesus, você precisa ser humilde e negar a si mesma. Aham. E aí, Maria? Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para ser salva, você tem que ser perseguida? Não. Não. Mas essa recompensa é a posição de glória, de proeminência, de honra no reino, a fim de que você reine com o Senhor. Essa posição é para quem é perseguido. Às vezes, não sempre, mas para quem é perseguida por causa da justiça. Vamos ver Mateus 5:20. Olha isso. Porque vos digo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais entrareis no reino dos céus. Imagina se precisasse exceder um fariseu em justiça para ser salva, Leide. Estava todo mundo perdido. Aqui, excederem muito a justiça dos fariseus. Se você acha que para ser salva tem que ser mais santa do que um fariseu, você está arruinada. Arruinado. Mas Provavelmente aí, nenhum de nós entraria no. aham, Um fariseu, ele era correto pelas leis humanas nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Fazia aham, até do coentro que ele plantava no jardim dele. quintal. Só que ele não era correto por dentro. Ele sentia inveja, sentia ciúme. Entretanto, a justiça dele era correta. Ou seja, ele não era uma pessoa misericordiosa por dentro, mas A nas intenção regras com que ele fazia aquilo não era boa, né? não era boa, exatamente. O coração dele não era bom. Mas nas leis ele seguia a risca. Aham. Ou seja, não havia dentro de um fariseu uma realidade apenas é, Para você ver como o pecador orgulhoso, ele vai permanecer nos seus pecados, porque ele julga a aparência. isso. Então, num fariseu, ele está muito A, ligado à aparência, mas a interiormente justiça, é, a justiça tem um lado que reflete o cumprimento da lei. Só que aí Jesus veio e mostrou que cumprir a lei não é só da aparência, é do interior, é da intenção. é isso Tanto que aí. ele disse assim: se você olhar, Deus já viu que seu coração está inclinado para o pecado. É verdade. Ele também falou assim, ó, façam o que eles falam, só não façam o que eles fazem. Exatamente. Porque eles falam tudo certinho, mas o coração deles não é bom, é ruim. Não quer comer arroz, mãe? Oi? Pode ser? Tá bom, tá bom. Tá na geladeira. Fala mais. Vamos ver Mateus 7:21. Vamos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ninguém precisa fazer a vontade de Deus para ser salvo.
mas você precisa fazer a vontade de Deus para reinar. Exatamente. Faz sentido? Mas, Fazer a vontade de Deus para reinar. É nisso que aham. você tem que começar a se concentrar cada vez mais. Cada vez mais. Quando a Leide, gente compreende esses dois aspectos de reino, a gente começa a ver concordância entre os textos aparentemente contraditórios, né? exato, exato. As coisas vão se encaixando, Leide. Aham, Tu vai vendo coisas que antes tu não via, tu vai espargindo o conhecimento, a compreensão, a dimensão, a visão. aham. Tu vai vendo detalhes que antes passavam despercebidos. Que É maravilha. verdade. Leide, me conta um pouquinho como é que foi a nossa aula de hoje, como é que está sendo a tua experiência. Olha, hoje foi fixadora, digamos assim, que esses conceitos você já tinha passado, mas deu uma fixada, viu? É Deu uma importante isso para esclarecida. a gente, exato, para a gente avançar, para a gente avançar. A Uhum. aula da semana que vem vai ser bem forte, tá? Já estou montando ela, já está quase pronta. E ela é uma Aham, sequência, né? Ela é uma continuação. Então, eu preciso aham. preparar o terreno para poder semear, para poder na outra aula É, plantar, e aquilo aí vai. Aí depois nós já vamos estar colhendo, já tá, mas sempre plantando e preparando o é, terreno para semear, né? ok. E como é que tem sido? Como é que tem sido? A gente está entrando agora, né? Numa parte assim bem espiritual, tá? Espiritual, Aham, porque a gente também está criando uma mentalidade de reino. Não basta só é, a gente ter o conhecimento, mas a nossa mente precisa mudar. A gente precisa ter uma mentalidade de governo, tá? aham, E uma das coisas que cada vez mais eu vou ensinar, sabe, é essa mentalidade de governo. aham, A gente precisa quebrar alguns paradigmas da religião, sabe? Dessa questão que nos faz muitas vezes sermos escravos, né? E gerar essa libertação. Essa coisa, ela é muito espiritual, mas que gera uma outra mentalidade, essa mentalidade de governo, que eu vou inserir em você junto com esse treinamento, porque é como se você estivesse fazendo dois treinamentos, entendeu? É a genética do reino e essa mentalidade do reino, sabe? Mentalidade de aham. governo. Eu quero te trazer uma mentalidade de governo, governo, e reino é governo, tá? É, vai reinar e governar, né? Reinar e governar, exatamente. Porque de salvação a gente tá, tu viu que a gente está com bastante conteúdo, né, a gente consegue identificar tal, e agora a gente vai começar a É, avançar para reino. Eu vou trazer para você as aham, parábolas, né? Nós vamos ter uma interpretação das parábolas e uma compreensão ali dos evangelhos como você nunca viu. Por isso que eu falei, quando você for ler os evangelhos de novo, você vai ver de uma outra forma muito mais ampla, muito mais profunda, vendo detalhes, aham. situando, fazendo essas citações, fazendo conexões. Pá, isso é fenomenal, né? É, É fenomenal. vai. Maravilha, Leide, maravilha. Hoje nós vamos ficando por aqui, porque como eu falei, eu tenho Aham, um compromisso agora às 7, me preparar tudo direitinho para não correr, tá? aham. Esse horáriozinho Bater fica o tempo, né? para você, nas terças-feiras, às 16h30. Tá bom, Fica bom, tá né? bom. Aham. Tá, maravilha. Leide, então que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Amém. Se Deus quiser, Se amém. Deus quiser. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.